Oi. Bom, boa noite, Anderleia. Boa noite para quem vai chegar. Boa tarde, Boa bom dia noite. para quem vai ver depois. Sim, Tá bem, Anderleia? graças a Deus. Eu ainda estava falando agora com o Marcelo. Nossa, agora eu senti uma paz tão grande agora na parte da tarde que, ai, nossa, muito bom. Ai, que bênção. É bom, né? Hoje eu vou estar falando sobre a mestra Rowena. Eu estou falando esses dias, né, dos mestres ascensionados. Então, eu trouxe primeiro uma palestra uns dias atrás, falando sobre os mestres, né, sobre a fraternidade branca, e da fraternidade branca tem os mestres ascensionados dos 7 raios, né, que é o mestre Elmória, mestre Kutume, a mestra Rowena, mestre Serapis Bey, Hilarion, a mestra Nada e o mestre Saint Germain. Então, cada semana, eu estou trazendo um mestre para estar falando, né? Para estar falando sobre vocês, sobre o raio, né? A energia que esse raio tem, né? E me colocando à disposição. Quem quiser depois me chama no WhatsApp para eu poder fazer o cálculo para saber qual é o raio regente, o raio que rege a pessoa, né? O meu regente é Hilarion, né? Que é o raio da cura, né? Por exemplo. Então, eu faço também o cálculo. Então, se caso você quiser, depois você me chama, e aí amanhã eu faço e te mando, tá bom? Ah, eu Ou quero sim. aí depois você me manda no WhatsApp, me acha lá no grupo e me manda sua data de nascimento, porque existem a literatura, né? Tudo que eu pego é desse livro e desse outro livro aqui, e mais umas apostilas que eu tenho. E, e eu tô comprando, né, vendo mais uns 2 livros que eu achei interessante para poder estudar mais sobre os mestres. Eu gosto muito deles, né? E o que acontece a minha história com os mestres? Eu trago toda vez que eu venho falar. Eu fui iniciada para fazer um tratamento com os raios, né? É como o reiki, né? Então, eu vou enviar a cor que a pessoa está precisando, né? Independentemente se ela é regida pelo raio rosa, o raio azul, aí eu faço uma pequena entrevista e vejo qual que é a cor que ela está precisando, qual a regência, qual é o raio que ela está precisando, e eu envio essa energia desse raio para a pessoa, né? Então, eu fui iniciada pelo mestre Gabriel Reis, também é bem parecido com o Reiki, e aí eu senti muito no coração de estudar sobre os mestres, né? Logo depois que eu fiz a iniciação, eu fiz uma mesa radiônica com a mestra Fabiana Boldrini, e ela canalizou uma mesa radiônica onde parte da egrégora da mesa são os mestres ascensionados. Então, eu falo assim, nada é coincidência, né? Então, eu sinto, assim, um chamado muito grande dessa energia deles, sinto que eu tenho alguma missão, alguma coisa para cumprir com eles, para divulgar o nome deles, para trabalhar com essa energia, né, que é benéfica. E aí eu venho trazendo também no grupo sobre os raios, né? Bom, hoje eu vou estar falando sobre a mestra Rowena. Todos os dias eu trago um texto deles, né? Uma, um texto que eles deixaram, né? Que eles trouxeram de recado, contando a história, né? Quem que eles foram, o que aconteceu, né? O que aconteceu com esses mestres. Eu vou ler um pedaço da Rowena, na parte da Rowena, é um pouco extenso da Rowena, a história dela, mas é uma história muito bonita. Cada mestre traz espiritualidade, Anderleia, é isso mesmo. Cada mestre traz a sua história, então, e cada mestre traz a sua dor.
E na sua maior dor, esse mestre se iluminou e ascensionou, né? Os mestres, eles estiveram na Terra por muitos anos, tiveram várias reencarnações, né? Figuras bem até famosas até, né? Antigas, mas eles decidiram, né? Não ir para um plano e não ficar aqui. Eles decidiram ficar cuidando da humanidade, trazer a paz e ajudar nós, né, que estamos na terceira dimensão, a ascensionar, a iluminar, a melhorar, né? Então, eu vou estar lendo aqui a história da Rowena, como é que foi. Bom, a vida de Rowena. Mensagem recebida em 20 de outubro de 1999. Estou tirando desse livro aqui, tá? Os Sete Mestres. Eu nasci numa terra onde o certo era ser homem, numa terra onde o certo era trabalhar arduamente para ganhar a vida. E nesta terra, onde apenas os ricos tinham direitos, nasci pobre. Nasci numa terra de profundos desencontros, de monções em que águas inundavam e de secas que partiam o solo e fazia a terra se quebrar como areia. Nasci numa terra de desequilíbrios, e quando ainda criança, caminhava descalça e sempre faminta pensava em Deus. Eu que nasci numa terra de muitos deuses, não tinha nenhum no meu coração, e ainda assim achava que devia existir um ritmo, uma sabedoria, talvez até alguma história ser contada, porque eu queria entender o mundo. Muito tempo da minha vida passei tentando entender o mundo. Entender a ideia que fazia com que os homens pobres jamais progredissem e que mulheres se sentissem aprisionadas, desejando casar-se para resolver suas vidas, sofrendo e muitas vezes tirando a própria vida quando isso não acontecia. Passei a minha existência tentando entender este ritmo, tentando calçar os meus pés descalços, tentando dar segurança aos caminhos que eu não encontrava. Era tudo tão tortuoso e ressequido nas pessoas que talvez fosse esse motivo que fazia as águas virem e não pararem mais. Fato é que nesta vida não me realizei e acabei desencarnando aos 15 anos. Assim levei ao mundo espiritual todas essas coisas que eu não compreendia. Quando morri, meu corpo era virgem, mas minha alma era cheia de espíritos profundos causados pelo sofrimento. Eu queria entender o mundo, queria entender quem era aquele Deus na terra de muitos deuses. Aquele que eu não encontrei, mas que ainda assim sabia que existia. Todos os meus desejos pelas coisas materiais, sim, porque passei fome, passei frio, passei sede, sofri doenças. Todas essas necessidades levei comigo com a minha morte. Porque, ao contrário do que diziam os outros, quando morri, as coisas não se apegaram em mim. Continuei pensando, tendo desejos, tendo ansiedades, e muito tempo passei cercada de incompreensão, tentando entender. Até que um ar rosa, uma luz rosa, veio ao meu encontro e eu lhes digo: não fui eu que cheguei a Deus, foi Deus que chegou a mim. E eu lhes digo: este ar chegou a mim e me envolveu. Senti que finalmente minhas feridas tinham se secado e que as dores tinham sido consumidas por ele. Um sentimento maternal que me envolveu e me mostrou que era necessária minha reencarnação para que tivesse meus desejos saciados. Explicaram-me que aqueles desejos que foram muito fortes precisavam ser saciados. E assim eu reencarnei agora numa terra onde a chuva vinha na época certa, onde a paisagem era verdejante e onde as pessoas andavam vestidas com roupas suntuosas e usavam sapatos. Onde nunca me faltou o que comer, pensar, sentir, ver ou me envolver. Nasci numa terra onde, logo criança, me calçaram sapatos. Tão necessários foram e tão rapidamente supérfluos se tornariam. Nasci numa terra de abundância e, ao contrário da pobreza que havia vivido tão fortemente no passado, dessa vez nasci rica e nem sequer conheci o que era ser pobre.
E numa terra em que antes vivi cercada por tantos deuses, desta vez me vi sem Deus nenhum, porque as pessoas não proferiam fé, amor ou devoção. Vivi os extremos dos desejos, dos sentimentos. Assim como hoje vocês vivem os extremos do afeto e do desafeto, do medo, da ansiedade e das alegrias, algo dentro de mim sempre me dizia que estava experimentando os opostos. Aquela que eu fui, que não teve oportunidade de ver sua imagem sequer refletida num veio de água, nesta vida iria ser pintada por um grande artista. Eu era então uma nobre, que teria a imagem imortalizada num quadro. Vesti roupas suntuosas. Passei semanas me preparando, me adornando de joias, anéis para levar nas mãos. Criaram penteados para carregar em minha cabeça, tiaras para me enfeitar, joias que pertenceram às avós daquele corpo que então eu usava. E para minha surpresa, em cada encontro com aquele pintor, em cada olhar dele se dirigindo à minha pessoa, eu provava o desinteresse. Assim, aqueles sapatos que um dia foram tão importantes me pendiam os pés. E eu me perguntava, por que sapatos? E aquelas roupas que eu julgava tão belas e caras passaram a me incomodar. Passei a achar que me apertavam e desejei me libertar delas também. Aquele riquíssimo penteado e aquela cabeleira que foi colocada sobre minha cabeça faziam doer meu pescoço e me perguntava, por que tudo isso? Aqueles momentos que antes eu julgara belos, agora eram intermináveis e para mim se tornaram cansativos, enfadonhos e narcisistas. Quando finalmente pude ver minha face pintada por aquele artista, vi que eu não era aquilo, vi que não era aquela mulher que julgava ser, e aí caí num estado de profunda depressão. Meus pais, consternados, não sabiam o que fazer comigo. Aqueles que tinham sido meus namorados, amantes e amigos, que haviam circulado no meu dia a dia, também se sentiam impotentes frente aos meus sentimentos. O que fariam comigo? Como poderiam me ajudar? Eu tinha como companhia apenas a solidão e os campos verdes que avistava do meu quarto e não mais me encantavam. Nem os dias de sol me chamavam a atenção, nem sequer os dias de chuva faziam diferença. Foi nesse estado de profunda depressão que mais uma vez perguntei por Deus. Quem era este Deus? Quem poderia ser este Deus? Desta maneira, numa noite solitária, vinda de um jejum prolongado, senti que os laços do corpo se afrouxaram e, sem ser ainda chamada, aquilo que vocês conhecem como o mundo espiritual, eu lá entrei. Senti mais uma vez aquela sensação de equilíbrio. Pessoas se aproximaram de mim, explicando que a emoção não é amor, não é o verdadeiro sentimento, e que estava sendo mostrado para mim o que era o verdadeiro sentimento, o verdadeiro amor. Que eu tinha escolhido tanto passar pela pobreza como pela riqueza, ter paz e não ter ninguém, ter pessoas que cuidassem de mim e não ter ninguém que me ajudasse. Explicaram que isso havia sido uma escolha da minha alma para aprender a me centrar. E neste lugar fui invadida pela chama rosa e percebi que o seu calor estava me curando de todas as doenças e dores. Fui me sentindo fortalecida, amada, e não mais me importavam as paisagens, os pés vestidos ou descalços, as roupas suntuosas ou os trajes esfarrapados. Eu fui inundada por Deus. Assim, meus irmãos, eu não digo que ascensionei, digo que fui ascensionada. Eu sou Rovena. Venho dizer que compreendo todas as limitações materiais que vocês vivem. Venho dizer a vocês que tenho extrema compaixão pela falta de amor que muitos de vocês vivem. Venho lhes dizer que jamais confundam sentimentos com emoções. Essas são passageiras e algumas vezes trazem um consolo em forma de paixão, consolo ao corpo, mas jamais à alma. Digo a vocês, a alma de vocês deve se apaixonar pelo seu próprio vazio,
pela sua própria respiração. Assim, vocês estarão prontos para amar. Amar o outro, o filho, o pai, que até pode não ser o filho ou o pai de sua carne, mas este irmão que você descobrirá por meio do amor e da paz, será o filho e o pai do seu espírito. Venho lhes dizer que o único amor é espiritual. Venho lhes dizer que sempre que precisarem e se sentirem perdidos em suas vidas, em suas ideias e reflexões, peçam por mim, como amiga, eu virei. Nós estamos trabalhando junto, a cada um de vocês, junto a cada um daqueles que desejam o despertar, porque rosa é o amor, rosa é a energia que derramo em cada um de vocês. Não se envergonhem do seu passado mundano, das suas experiências negativas, dos seus desencontros e dos seus desamores, porque se assim fizerem, a culpa jamais os libertará. Entendam estas experiências como importantes pedras colocadas no caminho para que vocês possam subir nelas e avistar a paisagem lá de cima. Vejam sempre a vida de forma positiva. Essa é a nossa mensagem. A fraternidade branca, a qual eu pertenço, está aqui para estender as mãos a vocês e, como irmãos, nós dizemos que os amamos. Então, essa é a história dela, né? Como que aconteceu, por que ela ascensionou, né? Ela veio, ela escolheu vir passando necessidade, depois veio sendo rica e ela percebeu que não era nada disso, né? Que era a essência, né? Que era o principal. Então, a pessoa, a mestra Rowena, ela é regente do terceiro raio, que é o raio rosa, e eles falam, né, a virtude desse raio, quais são? As virtudes do filho regido pelo raio rosa. É o amor divino, é a misericórdia, é o perdão e a gratidão. Então, a gente fala da chama trina, né? O azul, o amarelo e o rosa. O azul é o Moria, o amarelo é Kuthumi e o rosa, a mestra Rowena. Proteção, sabedoria e amor, né? Então, eles estão bem entrelaçados, né? Depois, no final, as profissões que regem, né, que são regidas por esses raios, são bem parecidas, porque um complementa o outro, né? A chama azul é do poder, a chama amarela é a sustentação desse poder, é a sabedoria, como utilizar esse poder, e a rosa, ela vem abraçando com amor, então ela se entrelaça, né? Então, a virtude do raio rosa é essa. A literatura não trouxe nenhuma reencarnação de Rowena, assim, de um nome assim tão famoso como é o Moria e Kuthumi, tá? Então, não consegui achar, então eu não trouxe. Os arcanjos desse raio é o arcanjo Samuel e Cáritas. Também tem a história deles na literatura, mas ela é bem comprida, né? Fica extenso aqui, cansativo, mas é legal saber deles. Quem é regido por esse raio pode chamar esses arcanjos. O dia da semana que rege esse raio é a terça-feira. E o chakra que ele representa é o cardíaco, né? Está ligado à capacidade de expressar o amor, principalmente iniciando amor por nós mesmos. E qual é o cristal, né? Qual é a pedra de cristal que eu posso ter também, se eu for regida por esse raio, se eu sou filha desse raio, qual é a pedra que eu posso ter também para estar ativando, para estar em conexão com essa energia? É o quartzo rosa, a rubelita, a turmalina rosa, a jaspe rosa e a ágata. Então, qualquer dessas pedras aí é legal ter. Eu sempre tenho o quartzo rosa, adoro. Até a minha mesa radiônica, quando eu faço ela, eu coloco o quartzo rosa bem no centro dela, para potencializar o amor, que eu acho que o amor cura tudo, né? Então, eu sempre uso o quartzo rosa. Também para fazer minhas mandalas, eu sempre coloco o quartzo rosa próximo a mim. E esse raio representa a vontade de Deus, o magnetismo do amor divino, né? A mestra Rowena, ela é conhecida como a mestra da delicadeza, da diplomacia, a mestra da beleza, e eu acredito que deva ser também por conta de uma dessas encarnações que ela veio rica, né? Onde ela conta ali que ela teve vestimentas, né?
bonitas, né? Então, e realmente, ela, deixa eu ver se eu acho, se eu não perdi, ela, assim, pelo menos que traz, né, as fotos dela, que eu vejo, que eu procuro pela internet, é muito linda, né? É que esse livro, ele não é colorido, é muito linda. Imagina colorida, como que ela deveria ser. As pessoas que nasceram sobre a regência desse raio, elas nasceram para encorajar e mostrar a capacidade que as outras pessoas têm dentro delas, né? Ela ajuda nessa questão, ela apoia nessa questão, ela ajuda isso, né? As pessoas verem o que elas têm melhor dentro de si. São pessoas bem expansíveis, sociáveis, comunicativas, muito criativas, né? Pessoas diversificadas, né? Os filhos da chama rosa são pessoas com força de unificar o amor divino, né? Que transmite entusiasmo para as pessoas à sua volta, inspira os outros a se expandir e a crescer. O filho da chama rosa são pessoas conscienciosas, conseguem usar o dom do amor, né? Da união, em benefício da humanidade, do grupo, né? Pode ver que ele está bem junto com as outras palestras que eu trouxe, bem unido com os outros raios, o azul e o amarelo, né? Eles estão bem juntos ali na chama fina, né? A satisfação do filho do raio rosa é exercitar o amor, a tolerância, a paciência, né? Que é bom a pessoa do raio rosa fazer, né? Que é o lado luz, o lado que a gente tem, como na numerologia, né? O número tem o lado luz e o lado sombra, né? E os raios também têm, né? Para ela se conectar com o raio rosa, né? Quem souber que é regente. Expandir suas ideias, se dedicar a expressar o bom humor, ser otimista, praticar isso, realizar seus sonhos, colocar os seus sonhos em prática, né? Ser tolerante, paciencioso, né? Então, a pessoa que é regida por esse raio é uma pessoa muito amorosa, muito acolhedora também, né? E aí tem um lado sombra, né? O que é o lado sombra? É quando a pessoa ela não se conecta, é quando ela não se conecta com essa energia, né? Com essa energia do raio, que eu falo que é tudo uma questão de conexão, é número, a numerologia tem o nosso número, né? A gente tem lá o número de, de, de nascimento, de como as pessoas veem a gente, então todos eles têm o seu lado sombra, né? E o que a gente precisa fazer? Trabalhar o lado sombra, né? E a pessoa regida pelo raio rosa, quando ela não se conecta com essa força, com essa luz, com essa energia da mestra, ela acaba se tornando uma pessoa muito ativa, faz muito, 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 não para, fica muito nervosa, muito, explode muito fácil, e aí ela se torna muito orgulhosa das coisas que ela faz. Só que não é aquele orgulho, nossa, olha, foi eu que fiz, que orgulho que eu tenho do que eu fiz. É aquele orgulho arrogante, aquele orgulho que humilha o outro. Olha o que eu fiz, eu faço melhor que você. Então, a pessoa da chama rosa, ela precisa tomar cuidado com esse lado sombra, que ela acaba colocando o outro, ela acaba humilhando o outro, acaba deixando outra pessoa triste, magoada, porque ela quer se sobressair de uma forma arrogante, né? Cada um de nós, todos nós temos um dom e talento, todos temos. Na nossa essência, todo mundo veio cumprir um dom e talento que veio, Deus deu para gente, né? E quando a gente não se conecta com essa energia, a gente acaba saindo, a gente pode até desenvolver, a gente desenvolve, só que a gente usa ele para pisar nas pessoas, né? E o filho do raio rosa também, né? O filho do raio rosa também, se ele não busca se, 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 se melhorar, como todos nós, que a gente está aqui para evoluir,
é o que a nossa maior missão é a evolução, é evoluir, né? Se ele não se conecta com isso, ele tem uma tendência muito grande de ser muito egoísta, né? É o contrário, vê que é o contrário, né? É o oposto, né? Manipula, né? A pessoa da chama rosa também, quando ela está na sombra, ela manipula para ter autoridade em cima das pessoas, né? Ela não usa o amor, né? Para juntar, né? As profissões, eu peguei algumas, que são bastantes, que são regidas pelo raio rosa, comerciante, todas as profissões que lidam com o público, inventor, jornalista, profissional da ciência exata, enfermeiro, filósofo e artesão de qualquer nicho, qualquer habilidade de artesanato, ela se desenvolve bem. Ah, Leia. E aí, tem o decreto que eu vou falar, e já já a gente já vai bater um papinho. O decreto é: o meu plano é a perfeição determinado pela minha corrente de vida. Eu sou o caminho que me dirige a ele. Eu sou o puro amor divino que me orienta, permitindo que este plano possa manifestar-se. Então, esse é o decreto. Eu peguei o decreto mais curto para trazer, depois, se vocês quiserem. Quem quiser, pede para que eu digito lá depois no grupo, tá? Então, é isso que eu trouxe da mestra. É uma história muito bonita. Pode falar, Anderleias, pode. Será que eu estou encarnado nessa messe? Porque, pelo amor de Deus, hein? Parece que está contando a minha história. Depois você manda, porque a gente se identifica muito com todos eles. Eu me identifico muito com uma hora, só que o meu raio regente é o verde, é Hilarion, mas eu me identifico muito também, né? Eu sou artesã também, eu faço mandala, eu faço patchwork, eu tenho muito, né? Eu gosto muito de mexer com tinta, né? Eu adoro pintura. Nossa. Tanto é que eu Então, fiquei 20 anos, 15 anos, sem escrever, sem pintar. Aí eu comecei a fazer, aí eu auto me curei, né? Porque foi assim, altos curos, assim, não é coisinha pouquinha não, né? Foi muitas, né? Eu tive esclerose múltipla, fiquei sem andar, sem falar, sem enxergar, tudo. E eu voltei. Até olha, você estava falando da chama rosa, parece que foi aquela uma que eu vi quando eu estava falando assim, não, não deixa aí agora não, dá mais um tempo, sabe? Eu cheguei bem, até eu fiquei muito ruim. Eu passei muito mal mesmo, assim. Eu achei que eu ia morrer mesmo. Teve um dia que eu falei, é hoje que eu vou, não deixa. Eu vi a luz. Sabe o que é ver a luz? sim, sim, que eu já trabalhei com paciente com esclerose, que todos que Entendeu? eu trabalhei não viveram. Infelizmente, olha que história bonita. Então, eu cheguei assim a um certo momento da minha vida que eu sentia assim, eu não conseguia nem mexer um dedo. E aí eu via aquela luz maravilhosa assim vindo para o meu lado, assim, sabe? Uma luz divina mesmo. E aí eu falei assim, olha só como que é as coisas. E aí tinha um padre que é um padre que eu sempre falei assim, esse padre esteve na minha vida desde os 3 meses de vida, sabe? E ele tinha, tanto é que aqui na minha cidade eles estão tentando, eles vão, né, vão conseguir que ele se torne um santo um dia, se Deus quiser, porque Deixa eu te assim, perguntar, tá gravando? Você quer que eu tire a gravação ou você quer deixar gravando? não, para mim não tem importância, entendeu? Aí esse padre, eu falava assim, ele estava em coma, entendeu? E aí, assim, como ele era muito amigo do meu pai já tinha falecido. Uhum. E eu falava assim, Padre Ângelo, pede para o meu pai, junto com a Nossa Senhora, para não deixar eu ir, porque meus filhos são pequenos. Eu preciso criá-los. E aí, assim, sabe? Aí eu não sei de onde que eu tirei a força. Eu levantei da cama, mas eu estava muito fraca, é claro, né? Eu caí no chão, né? No hospital, internado, fazia já quase 15 dias. Eu caí no chão. Aí a enfermeira veio e falou assim para mim: Não, espera aí, vou te colocar na cama. Eu falei: Não, você me trava o pé da cama, que eu vou levantar.
E aí ela travou o pé da cama e assim, eu jogava um lado e o outro eu apoiava na cama, eu jogava um lado. Aí ela falava assim, você não quer deitar? Eu falei, eu deitar? Eu passei a noite inteira andando de um lado para o outro. Falei, vai que eu deito e eles resolvem voltar e me levar. Entendeu? Então, assim, eu falo assim, quando, é o que eu falo sempre, você lembra aquele dia que eu falando que quando a gente quer muita coisa, a gente consegue. Porque, assim, na minha vida nada foi fácil. E aí eu fiquei, sim. Aí o médico falou para o meu marido, ó, você vai ficar, compra uma cadeira de roda para ela, porque ela vai ficar séria na cadeira de roda. Eu falava assim, não vai comprar cadeira de roda, porque eu não vou ficar na cadeira de roda. E aí, dali 15 dias, eu não aceitei a cadeira de roda. E depois de 6 meses, com a glória de Deus, com a graça que eu falo que foi desse Monsenhor Ângelo, que eu falo que ele foi um anjo na minha vida. Uma amiga minha estava na minha casa e ela falou assim, ela chegou e eu fui receber ela no carro e ela entrou para dentro e ela falou, mas como que você ajudou nós a estudar? Porque eu ajudei, fiz o supletivo, eu ajudei elas a estudar. Ela falou, como? Agora todo mundo vai para a faculdade, você não vai. Aí eu falei, espera aí. Aí eu falei, Dark, eu tô te mentindo. Ela falou, por quê? Eu falei, espera aí. Porque eu voltei a enxergar, tô olhando até pro quadro que eu tá ali, sabe? E aí eu voltei a enxergar, Menina, que história linda! entendeu? E aí eu falei para ela, peraí. Ela falou o quê? Eu falei, eu vou ligar pro meu marido. Liguei pro meu marido, falei para ele, ó, Zé, deixa eu te contar uma coisa, eu tô enxergando. Ele falou, eu tô indo embora. Eu falei, não, não precisa vir embora, não, porque a hora que você chegar eu vou estar enxergando do mesmo jeito. E assim, Mulher! eu passei, ó, pra você ter uma ideia, eu pesava 130 quilos, fui pesar 47. Foi assim. E pedi alta do INSS, para você ter uma ideia. Depois, o médico tinha dado a carta para me aposentar e eu falei: não, não vou aposentar agora, não. Eu quero voltar a trabalhar. Aí voltei, trabalhei mais 4 anos, graças a Deus, que eu falo. E aí depois eu fiquei mais 3 para aposentar, mas eu falo que isso tudo no seu tempo. E agora, ó, faz 5 anos que eu não tomo nenhum medicamento para esclerose múltipla. Você faz Voltei, algum, você faz alguma terapia? Você pratica alguma terapia? Assim, então, aí o que que acontece? Aí, quando foi no começo do ano passado, eu quebrei o pé. E aí eu comecei, eu me falei, eu vou ficar louca, né? Porque eu, ligado no 240, com, com o calcanhar quebrado, Nossa. aí eu comecei, aí veio a aula da Lila. Aí eu fiz o MPC, foi assim, foi um divisor, foi minha vida, sabe? Aí eu me curei de muitos e muitos, fui auto me curando, porque assim, não só tinha esclerose múltipla, quando eu tinha síndrome de Adams-Oliver, síndrome do intestino irritável, já tinha feito 2 cirurgias no estômago, 2 cirurgias no intestino, cirurgia de hérnia, e a esclerose foi juntando tudo, sabe? Ainda hoje eu conversei com uma amiga minha que é enfermeira, e aí eu falei, nossa, eu estava lembrando tanto de você que eu falei de você essa semana. Ela falou, por quê? Eu falei, porque esse ano, desde o ano passado, que eu não tomo nenhuma, graças a bom Deus, não tomo uma infusão de Noripuru na veia. E assim, todo ano era 40, 50. Tanto é que na pandemia, ela vinha aqui na minha casa para fazer as injeções de Noripuru na minha veia, porque ela falava, você não pode nem pensar de ir no hospital. Então, ela vinha aqui na minha casa, todo um dia sim, um dia não, aplicava, sabe? Então, assim, eu falo assim, eu tinha muitos anjos na minha vida e tive, assim, muitos altos e baixos, mas eu nunca desisti. Olha que bênção. Ainda no hospital, as enfermeiras, né? Eu ia para o hospital, né? Aquelas crises, fazer pulsoterapia.
Aí chegava lá, eles vinham com a cadeira de roda. Aí ele falava assim, eu falava, mas para que essa cadeira de roda? Ah, você não vai fazer ressonância? Eu vou. Ah, então, tu usa cadeira de roda. Você não tem esclerose múltipla? Eu tenho. E você anda? Eu ando. Eu falava, eu ando. Aí eu não sentava naquela cadeira de roda de jeito nenhum. Aí ele ia acompanhando eu até lá para fazer, voltava. No fim, ele já falava, ah, Anderlé, você já está acostumado aqui mesmo, você vai e você volta, sabe? E assim, e aí um dia, e vinha uma enfermeira e vinha outra. Ah, você anda? Eu ando. Um dia eu falei assim, ó, gente, coloca no meu prontuário, eu ando, eu falo, e se eu não estiver no quarto, liga no meu celular, porque eu não vou ficar trancada aqui dentro. Eu andava mesmo, sabe? Eu ficava. Aí tinha vez que meu médico me encontrava no corredor, ele falava assim, Anderlé, por que você não está no quarto? Porque quarto é lugar de gente doente, eu falava. Eu vou ficar brincando no elevador. Eu ficava no elevador, sobe e desce. Eu ficava sempre internado no hospital de base, e eu Aham, subia, e eu descia, eu falava, eu ando, e aí meu marido assim, sabe? Então eu tinha moto. E ele não aceitava a doença. Também a gente não contou para ele como que seria, né? Porque assim, aham, na Modota, é melhor você não falar, porque eu falava assim, eu não vou falar porque eu não vou ficar, porque quando eu descobri a esclerose, eu tinha acabado de ler um livro que chamava Esquinas da Vida. Aquele livro, para mim, foi assim, foi um livro que eu falo que nada é por acaso, tudo tem seu preço, seu valor. Fazia um mês que eu tinha lido aquele livro. E aí eu sabia tudo que ia acontecer, eu falei, mas para mim não vai ser desse jeito, porque eu não vou ser desse jeito, sabe? A hora que no primeiro diagnóstico, eu dei contra já, sabe? uhum, E aí eu andava de moto, aí eu começava, não conseguia dar partida, porque meu lado direito paralisou, sabe? Aí uhum, o médico falou assim, ela não pode andar de moto, ela não dá conta mais de dar partida. Dava, sabe, aqueles trancos na perna? aham. Aí, o que meu marido fez? Foi lá e comprou uma partida elétrica. Aí, dali uns dias, lá tá Anderlecht, ixi, no fim, o que eu fazia? A moto tombava, eu erguia a perna e deixava ela cair. Eu sabia que eu não ia segurar mesmo. Aí, um dia ele falou, Zé, eu vou te falar uma coisa. Ela não pode mais andar de moto. Não é partida elétrica, é sem moto. E se eu falar para você que até hoje ele vai trabalhar de moto, se bobear, é assim, ele morre de medo de pegar moto. Mas eu tenho um juízo, né? Aí um dia eu tava na frente da escola que a minha filha estudava. E o moço veio e passou na frente da minha moto, mas assim, ele era meio cego que nem eu. E aí ele bateu no pneu da minha moto. E do jeito que ele bateu, ele passou e eu caí. Aí eu cheguei lá no hospital fazendo as pulsoterapias da vida, né? Aí a menina falava assim: Vai, Anderlé, que você. Olha, é que dessa vez, além de andar, eu voei. Eu falava: Eu ando, eu vou para um lado, a moto voa para o outro. E assim, então eu Menina, falo assim: a gente se permite o que quer. E eu me é, permiti viver. isso mesmo. Escolha, né? Você escolheu, Eu né? escolhi e eu me permiti viver. Então eu falo assim, gente, a gente se permite o que quer e eu me permito viver. E é assim, então aí eu falo assim, a minha vida eu devo muito a Deus, as pessoas que me guiam, que me guardam, porque eu falo assim, esse padre, depois, e ele esperou eu ficar bem para depois ele morrer, Olha, entendeu? Eu ainda, depois de tudo isso passado, ele estava em coma ainda. Aí eu melhorei. Aí eu fui lá visitar ele, agradeci a ele tudo que ele tinha feito por mim. Dali um nossa, mês ele morreu. olha, Depois de 7 anos, foram fazer a exumação do corpo, o coração dele estava intacto.
Você pode procurar na internet Monsenhor Ângelo Angione. Você vai ver lá que ele faz milagres e mais milagres. Porque assim, eu falo que a minha vida é um milagre, porque quando eu tinha 3 meses, ele foi no hospital, estava eu e tinha outra criança. E ele falou, uma das duas essa noite vai e a outra vai ficar. E eu tô aqui. Olha, Não é por acaso, então eu sou teimosa, não é de hoje, sim, entendeu? sim. Tem uma missão, né? Você tem alguma coisa para fazer. Por isso que eu falo assim, eu tenho uma missão e eu tenho que cumprir essa minha missão, que é trazer desenvolvimento, porque assim, as curas que eu recebi não foram poucas, mas o caminho que eu trilhei, hoje eu sou terapeuta, e eu falo assim, eu sou uma terapeuta que primeiro eu auto me curei de depressão, que eu tomava 300 miligramas de venlafaxina por dia, pregabalina de 150 miligramas, amitriptilina, era 2 clonazepam, mirtazapina para dormir. E hoje eu vou te falar, eu tomo 5 miligramas de prednisona, um fludrocortisona de 0,1 miligrama e meio comprimido de clonazepam e meio comprimido de mirtazapina, mas assim, esses eu vou tirar porque eu falei, a minha meta agora vai ser parar de procrastinar. A minha missão é trazer saúde, alegria, mostrar o nosso lugar de pertencimento de direito nessa terra, entendeu? Porque eu não estou aqui por acaso. Eu não vim aqui para trocar figurinha. Eu sempre falo isso. É verdade. É. E aí, a gente encontra as pessoas também, não é coincidência, né? Eu falo que não é. Não é? É. Eu falo porque assim, não, eu não, você estava falando assim, por isso que eu falo que eu coloquei lá. Muitas vezes não é você querer mostrar para os outros, é as pessoas achar, a forma que você lida com as coisas, as pessoas te interpretam mal, Sim, sim, entendeu? Porque assim, sim. o meu testemunho, eu falo assim, é um testemunho que eu tenho que dar ele para muitas pessoas saber, que assim, não me fazendo de vítima, que eu falo que eu não sou ave para ter pena, entendeu? Então não precisa ter pena de mim, não, porque eu não tenho pena, não, eu tenho pele, entendeu? Sim. Mas assim, eu já senti muito na pele, entendeu? Só que assim, eu não gosto do lugar de vítima. Sim. Por eu não gostar do lugar de vítima, que eu superei a esclerose, que eu superei o Addison, que é uma doença que é de Sim. morto, vai. Meu É, médico descobriu, é uma doença muito é, séria, não é, é. minha não era nem o Addison, é síndrome de Adams-Oliver. Meu Sim, organismo não produzia insulina, não processava o sódio, não absorvia vitaminas. Quer dizer, não é teimosia. é. E a escolha, né? E a escolha de viver, né? E a escolha E de eu viver. falo assim, eu fui teimosa desde pequena e eu estou teimosa até hoje, mas são escolhas, porque eu falo assim, muitas pessoas não dão valor na vida que tem. E reclama a todo momento. Eu não reclamo, eu agradeço, 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 entendeu? E eu quero o melhor para as pessoas, muito, Sim. entendeu? Então eu falei, eu tenho uma grande missão. Manda depois sua data de nascimento lá para mim, me acha lá no grupo, Daniela, para eu fazer o cálculo para você. Ou se você quiser fazer, é fácil fazer. Você vai pegar a data do seu nascimento, você vai somar. Manda para mim, depois eu faço para você e te Eu vou te mando quem mandar. for. Vou Eu mandar para te você mando. fazer para mim, porque eu me interessei muito, mas assim, eu me identifiquei com a Rovena. Pode ter certeza que se eu não for parente dela, estou próxima, sabe? Ô, A Anderleia, e história assim, foi muito parecida. É que nem eu estou te falando, eu já fui, eu já voltei, eu já fui, eu já voltei, entendeu? Não foi uma vez, 2 vezes, não. Foi muito baixo, muito alto. Mas você escolhe, eu falo assim, você escolhe o lugar que você quer ficar, né?
É, exatamente. E muito linda essa partilha sua, eu acho que tem que ser levada mesmo, tem que falar para as pessoas, né? Porque tem tanta gente aqui por nada, quer se não é? matar, quer tirar a vida. E tira a vida, a gente entende que é uma doença, que É tem uma toda uma doença, não, questão por porque trás. que nem eu estou te falando, eu já tive muita depressão, entendeu? Muita mesmo, que eu vivia assim. Era dois comprimidos de venlafaxina de manhã cedo, era dois comprimidos na parte da tarde, e ainda chegava à noite aquele monte de remédio para dor, sabe? E hoje não, hoje eu faço hidroginástica, entendeu? Olha, Eu faço minhas terapias, eu tenho seis cachorros, porque é meus cachorrinhos aqui. Eu fiz curso de auxiliar de veterinário para não levar eles no pet shop, porque eu cuido deles, entendeu? Eu tenho umas 200 orquídeas, porque eu gosto de ir lá, cuidar, mexe aqui, mexe ali, sabe? Então, assim, e meus filhos também foram desse jeito, porque eu sempre falava para eles, filho, lugar de vítima é para quem quer. É para quem quer. é verdade. E graças a Deus, eu falo assim, meu filho acabou de ligar aquela hora que eu entrei, ele tinha acabado de ligar. Ele chegou em Portugal hoje, era 4 horas da manhã. Ele vai Portugal, ele vai Portugal, Espanha, Itália, até no Vaticano ele vai. E eu falo, vai, meu filho, põe o pé que Deus já deu o chão. Exatamente. Isso mesmo. É acreditar, Falo, né? põe o pé que Deus já deu o chão. Aquela questão, né? Acreditar naquilo que não se vê. Fé é você acreditar naquilo que você não vê, né? Não é? E você vê como que as coisas, que nem quando eu fui para. A Dalila fez um atendimento comigo. E aí, naquele dia, eu queria comprar o curso. Mas aí, eu até tinha o dinheiro, que eu falo assim: quando eu quero comprar, eu tenho que comprar e pagar, à vista, sabe? Porque se eu tenho, eu não sei quanto que eu vou ter depois. Então, aí. Só que aí teve hoje, né? Eu acho que é hoje que faz um ano, né? Da guerra da Rússia com a Ucrânia. Uhum. E ele estava em Paris. E aí ele me ligou falando que eles tinham mandado a mala dele, que ele estava lá no aeroporto. O aeroporto estava lotado de soldados. Ele fazia 10 horas que ele estava sentado, que ele não estava com medo até de levantar para ir no banheiro. Aí Nossa. abriu a inscrição, falei, não, vai que eu tenho que buscar ele. Ó, mãe é mãe, né? Ela acha que ela tem asa, né? Vai ele lá, falando tudo isso, vai que eu tenho que buscar ele. Será que eu vou buscar Aí eu o preciso de filho? dinheiro porque eu tenho que buscar ele. Entendeu? Então, assim, é o que eu falo para você. Para mim, eu tenho aquela assim, eu vou. Pode deixar que eu tô indo. E atitude, né? Ter atitude para a gente andar, isso é muito bom, né, Anderleia? Isso é a melhor coisa, né? Essas, essa atitude de, né, de começar, né? E é normal, um dia a gente procrastina porque faz parte, um dia a gente está com preguiça porque faz parte, mas escolher fazer o que você, né, viver, é muito bonita essa história. Eu tenho certeza, depois o Marcelo vai estar comentando alguma coisa, hoje eu acho que ele não vai conseguir porque ele está trabalhando, mas eu tenho certeza que depois ele vai falar alguma Não, o coisa. Marcelo, ele conhece, porque assim, eu e o Marcelo conhecemos ele de lá do coisa. Nossa, eu falo, sabe? Eu sempre falo assim, não é querer me engrandecer, é mostrar porque tem pessoas que acham que qualquer coisa, ai, eu tô morrendo, que não sei. Não, eu falo, gente, ninguém morre tão fácil, não, porque, ó, eu vou falar a verdade para você, eu já passei por tantas e só se morre quem quer, quem se permite, eu falo. Sim, é. É, porque assim, eu sou assistente social também, e eu trabalhava até o ano passado num centro de reabilitação física, né? E lá nós recebíamos pacientes com esclerose. Sim. Só um dos pacientes que esteve lá tratando, que até o tempo que eu estava lá, que foi até dezembro agora de 2022, não veio a óbito. Todos os outros chegaram lá para fazer o tratamento andando, em pouquíssimo tempo, infelizmente, partiram. Muito Você já pouco viu as tempo. histórias dele?
eles não querem sair do lugar eles sempre têm um ganho secundário e eles não querem perder, mesmo que sofra, mesmo que morra, é esse que eles querem. Eles vão lá, eles procuram na internet todas as causas, todas as razões, todas as fadigas, todos os motivos, e eles vão seguindo passo a passo. Eu não quero esse passo a passo para mim, não. Ótimo, amei ouvir tua história, amei te ouvir hoje. Ó, nós vamos encerrar, e aí manda para mim, que aí eu faço o cálculo para você e te mando. Pode ser que seja outro raio, mas a Sim, gente não, na modo do com outro. ele. E assim, como eu gosto muito, o que eu faço? Quando eu estou precisando mais de amor, como meu raio regente é Hilarion, quando eu estou precisando mais de amor, eu chamo a mestra Rovena. Eu me conecto com a chama rosa, eu me conecto com o chakra cardíaco e chamo ela. E eu melhoro assim, ó, muito rápido com essa energia, né? Então, depois eu te passo o seu raio. Aí depois também, eu não sei se você conhece ele, se você quiser, tem esse livro aqui, ó, Os Sete Mestres, ele é maravilhoso. Ele é muito Então, legal. eu até estou para mim começar, vai fazer 15 dias que eu comprei um curso de Reiki, porque eu falo assim, nada nesse mundo é por acaso, tudo tem o seu momento, entendeu? Quando eu voltei a trabalhar, eu fui trabalhar numa creche. Eu tinha uma amiga que tinha esclerose múltipla e ela ministrava o Reiki, entendeu? Então ela falava assim para mim, porque lá era que você sabe, que você foi assistente social, você sabe, né? Então você Uhum, imagina uma criança que tem de todos os tipos e aí, na hora de dormir, eu ficava lá, chama rosa, chama azul, acalmando essas crianças. Colocava, eu nem entendia de nada, de nada. Ela me mandava na época era MP3, ela me uhum, mandava para mim no computador, eu mandava meus filhos salvar para mim, e aí eu uhum. colocava para as crianças dormir. Nossa, que legal! Isso Top! sem saber de nada, eu só colocava a mão neles assim e ficava pensando na chama azul, na chama rosa, na chama amarela. Eu nem sabia o que era, mas para mim aquilo fazia muito sentido, porque acalmava eles. Olha só, que lindo! Então eu falo assim, eu tenho luz, eu tenho luz. E né, eu falo para meus filhos, nós brilhamos até dentro de uma caixa de fósforo. Com certeza, com Quem certeza. quer brilhar, até numa caixa de fósforo brilha. E olha só, eu nem sou pouco, minha autoestima é muito baixa, né? Que eu falo assim, até dentro de uma caixa de fósforo eu estou brilhando, quer dizer, a minha autoestima é onde, né? Em cima. Eu tenho poder para isso, né? Com certeza, todos nós temos. Todos Não nós é? temos. Todos nós temos. Todos nós temos. Na verdade, né, eu fiz uma terapia com um rapaz chamado Adriano Calhau, e uma coisa que ele sempre falava, né, a gente está aqui com uma missão, evoluir, e todos nós somos luz, todos somos, né? A gente tem um lado luz e sombra, a gente tem que aprender a colher a sombra e deixar o nosso lado luz expandir, que é isso mesmo, todos nós somos, né? Eu É sempre olhar para falo, a gente tem dois caminhos para seguir. Você escolhe qual que você quer. Se você quer escolher seguir na dor ou se você quer seguir no amor. Eu sempre sigo no lado do amor. exatamente, exatamente. Adorei, ó, olha, adorei mesmo. Eu Gratidão, participei cada segundo, porque assim, gratidão. é, eu ontem ainda falei para Marcelo, eu estou mais perdido que segue em tiroteio. Eu não sei se hoje é tirar dúvida, se hoje é dia da palestra, mas eu vou entrar. Gratidão, amei você estar aqui. Cássia também entrou depois. Obrigada, Cássia. Anderleia, obrigada. Boa noite. Marcelo, gratidão. Gente, fica com Deus. Ótimo final de semana. Vocês também. Beijo Vou para mandar para vocês. você, tá? Manda Beijo, sim que eu faço para você, tá? Fica com Deus, tá? Beijo, gente. beijo, Beijo, luz para Cássia. vocês. Beijo, Tchau, Marcelo. Fiquem com Deus. Boa noite. boa noite.